tudo bem com você? Meu nome é Igor Ken, eu sou professor de Física aqui da turma ITA do Poliedro e eu vou resolver agora com você a prova de primeira fase do nosso simulado nacional. E a primeira questão que eu tenho para resolver com você é a questão de número 6, uma excelente questão que trabalha o tema de calorimetria que já caiu aí diversas vezes na prova do ITA. Então vamos à leitura. Num teste de balística, um projétil de chumbo é disparado contra um corpo sólido. O projétil penetra no alvo e derrete completamente. Sabe-se que 50% da energia cinética do projétil é transformada em calor para o seu aquecimento. Sabendo-se que a temperatura inicial do projétil era de 27 graus Celsius, é correto afirmar que a sua velocidade inicial em metros por segundo são dados: ponto de fusão do chumbo, 327 graus Celsius. Calor específico do chumbo, 125 joules por quilograma por Kelvin. E o calor latente de fusão do chumbo é 2,5 vezes 10 elevado à quarta joules por quilograma. Muito bem, vem comigo, vamos resolver essa questão da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente tem que entender no exercício é o seguinte: imagine que aqui eu tenha um projétil de massa mzinho, e vamos dizer que esse nosso projétil de massa mzinho esteja passeando aqui no nosso plano da lousa com uma determinada velocidade que eu vou designar pela letra V. E essa é a pergunta do exercício: qual é a nossa velocidade? O que vai acontecer é que este projétil vai até que ele vai colidir com um certo alvo. Digamos que este alvo seja, por exemplo, este bloco que eu estou representando. E aí o que acontece? Ele penetra no nosso alvo e devido a esta colisão, a gente tem uma dissipação de calor. E a gente pode dizer neste caso que uma certa quantidade de calor é dissipada e esse calor, uma parcela é utilizada para o aquecimento do nosso projétil. Só que o que acontece? Não é toda a energia que o nosso projétil tinha que é dissipada na forma de calor. Somente uma parte dessa energia, como o exercício falou pra gente, é 50% dela. Só que você tem que tomar um cuidado, porque antes de você derreter o projétil, a gente tem que aquecer o projétil até o seu ponto de fusão, o ponto de fusão do chumbo. Depois que a gente faz isso, aí entra em cena o derretimento. De modo que eu posso dizer para você que 50% da energia cinética que o nosso projétil tinha vai ser dissipada na forma de calor para o seu aquecimento, ou seja, uma parcela vai ser aquilo que a gente chama de calor sensível e a outra parcela vai ser aquilo que a gente chama de calor latente. Nesse momento é muito importante você identificar a diferença desses dois calores. Enquanto que o sensível é aquele responsável pela mudança de temperatura, o latente é aquele responsável pela mudança da fase de agregação. E aí a gente pode escrever assim: esse 50% a gente sabe muito bem que é a mesma coisa que 0,5 vezes a energia cinética é mV ao quadrado sobre 2. Isso daqui vai ser igual: o calor sensível vai ser a massa, calor específico sensível, variação de temperatura ΔT, mais o nosso calor latente, que vai ser M vezes o L de fusão. Muito bem, eu quero que você observe neste momento que a massa aparece em todas as parcelas, consequentemente nós podemos cortar. Corta. Lembrando que meio é a mesma coisa que 1 sobre 2, quando você junta com esse 2 vira 4, vou passar para este lado multiplicando e olha o que a gente obtém. V ao quadrado é igual a 4 vezes C vezes ΔT mais 4 vezes o L de fusão. Bacana. Agora, basta a gente substituir os valores, fazer as continhas e encontrar a resposta correta. Fazendo-se isso, nós vamos obter velocidade V ao quadrado é igual a 4 vezes. O calor específico sensível foi dado pra gente como 125 já em unidades do sistema internacional. Agora, tem uma questão conceitual bem interessante. As temperaturas foram dadas em graus Celsius. Acontece que
Aqui a gente não precisa de fato da temperatura. O que a gente precisa, na verdade, são das variações de temperatura. E como você sabe, a variação de temperatura em Kelvin é a mesma variação de temperatura em Celsius. Portanto, não pega nada aqui nas continhas ao calcular o ΔT eu colocar as próprias temperaturas em graus Celsius. Ou seja, vou colocar a temperatura final 327 graus Celsius menos a inicial, que é 27 graus Celsius, mais 4 vezes o calor latente de fusão. Este calor latente de fusão é 2,5 vezes 10 elevado à quarta. E agora, neste momento, é só a gente fazer a continha. Quando você faz a continha, você encontra V ao quadrado é igual a 250 mil. E quando você extrai a raiz quadrada disso, você obtém, portanto, que a velocidade do nosso projétil é 500 metros por segundo. Essa é a pergunta do nosso problema. Se você olhar as alternativas, você encontra a alternativa letra E. E essa, portanto, é a resposta desse nosso primeiro problema que eu tinha para resolver com você. Beleza? Muito bem, então era isso que eu queria falar com você e eu vejo você nas próximas questões.